Bom, então vamos iniciar aqui. Vou fazer a apresentação do sistema embarcado que eu desenvolvi. Posteriormente vai ter as outras explicações das outras partes do sistema. Então a gente tem uma imagem aqui inicial do esboço original do projeto. A ideia do projeto era utilizar dois módulos, o módulo de GPS e o módulo de acelerômetro. Eu até tenho aqui o módulo de GPS, porém, por eu estar num local fechado, ele tem suas limitações e às vezes ele não pega as antenas. Então isso foi uma das coisas que eu percebi da parte do GPS, ele tem alguns problemas. E para isso eu resolvi colocando alguns fallbacks, e também quando ele não vier pegar a localização, ele vai enviar um dado genérico também com o tempo e outras coisas, para que o sistema também dê um keep alive para aqueles que estão monitorando. A parte aqui também do acelerômetro, o meu acelerômetro também não está funcionando muito bem. Então, o que eu me concentrei bastante em fazer foi fazer a arquitetura, uma arquitetura robusta, que por mais que os dados sejam genéricos, em alguns casos, ele vai ser tratado como uma string, vai ser processado, vai ser enviado e também não vai ter nenhum problema relacionado a isso. Então, essa foi a ideia inicial do projeto. O projeto acabou saindo um pouquinho diferente ali em algumas coisas. Eu estou utilizando duas placas, duas plaquinhas aqui. Ambas têm LoRa integrado, porém o LoRa não foi uma coisa que eu concluí. Foquei em outras coisas, principalmente na parte arquitetural e também em futuras integrações mais facilitadas. Então, com isso a gente consegue depois modularizar e fazer outras coisas mais facilitadas. Então, como que o programa está funcionando hoje? O programa ele funciona basicamente com essas classes. Eu tenho classes para diversas coisas. Eu tenho classes para administrar os eventos, tenho classes aqui para administrar os sensores, tenho módulos específicos para o acelerômetro, para o GPS, que é onde que eu consigo depois ter um tratamento melhor, específico naquele ponto para mim incluir. Então, por mais que, por exemplo, o acelerômetro não estava funcionando, ele estava enviando dados e aqueles dados poderiam depois ser integrados facilmente com um módulo de acelerômetro funcional, coisa que o meu, infelizmente, por conta dessas soldas aqui mal feitas, não estava. Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho mais uns detalhes, né? Eu também criei o plano de teste. O plano de teste ele tem diversas verificações que são necessárias, né? Como verificar se o sistema embarcado é iniciado. Então, é uma das coisas, né? Aqui ele cita para utilizar o Arduino IDE, né? Para fazer essa verificação. Outras coisas como verificar se o GPS está sendo reconhecido. Ele pisca uma luzinha quando ele captura um satélite, mas ele não pode estar em ambientes fechados ou estar num dia com chuva, ele também tem esses problemas. Então o meu teste também considera que é aceitável ele receber um invalid, né? Assim como dados ali de latitude e longitude, que em alguns casos eu vou demonstrar para vocês que foi funcional. Então, outras coisas ali é a questão do acelerômetro, né? O acelerômetro ele realmente vai gerar dados, mas ele também aceita a questão de um dado genérico, que é um dado de fallback. O módulo às vezes pode realmente não estar funcionando, não necessariamente isso é o problema, ele é facilmente integrado se eu troco a peça. E a questão de, depois que a gente vai analisar ali a questão do smartphone, se ele é instalado, depois eu vou demonstrar para vocês instalações múltiplas dele, a apresentação dos layouts, né, para funcionar. Também a leitura de dados diretos do SD card foi uma coisa que eu implementei também para apresentar. A gente vai depois estar demonstrando isso. O smartphone também vai apresentar eventos no intervalo de data e hora, e assim como o tempo de atividade do controlador. Tanto ele como o sistema hospedeiro de computador também vai fazer isso. Aqui a gente tem também a conexão do hospedeiro. Depois eu vou demonstrar para vocês quando ele reconhece a UART, quando ele lê, quando ele não lê, e entre outras coisas, criar um arquivo. Então isso é tudo demonstrado mais para frente. A periodicidade também é bem importante utilizar o tempo
que a gente desenvolveu, Clock Calendar, nas disciplinas do professor, ele está sendo utilizado. São exatamente aqueles códigos que são utilizados. Eu coloquei algumas demonstrações, outras consultas ali, consulta local também, que é gerada. Também é bem similar à do smartphone, para ver por tempo, intervalo, atividade, então também é feito. A gente também tem um teste aqui da atividade que eu até mencionei, né? Então, esses são cenários esperados. Eu vou fazer uma breve demonstração do código. O código ele tem alguns comentários aqui até, mas aqui basicamente é o que eu inicio. Eu coloquei ponteiros inteligentes, né, para ter uma assertividade, também não deixar memory leakage, então tive esse cuidado. Eu instancio eles e na minha classe main aqui eu não tenho muitas ações. Eu chamo exatamente aquelas funcionalidades, aqueles administradores, os módulos, os managers, e eu vou executando eles na medida que os clocks vão batendo, né? Então depois eu vou estar demonstrando para vocês o processo de captura desses dados, tratamento, utilização, são todos dados reais. Eu tenho a quebra, né? Eu tenho o Event Manager, por exemplo, que ele fica analisando, ele também é uma queue, então para isso eu também tenho um tratamento de uma queue aqui, totalmente desenvolvida com nodos aqui, então uma coisa que é reutilizado também da disciplina. Outras coisas que eu também tenho aqui, por exemplo, a parte do GPS. Então aqui eu tenho a captura dos dados do GPS de localização, ou quando não tem é inválido, né? Eu também tenho outras coisas aqui que eu posso demonstrar, como o módulo do Wi-Fi, né? Eu faço um teste aqui, eu poderia passar o payload sem nenhum problema, mas nesse caso aqui eu estou fazendo um teste. Então, como que funciona essa parte ali do Wi-Fi, né? Eu até mencionei ali que a parte do LoRa não foi possível terminar, porém eu fiz uma parte utilizando o Wi-Fi. Então, ao invés de comunicar com LoRa nas diferentes placas, eu comunico com o Wi-Fi. Então, uma é um servidor e a outra é um client. Então, o meu sistema principal comunica com um sistema que é o servidor. Como que eu garanto isso? Bom, eu implementei um código, coloquei aqui como server, dispus uma porta, um IP, e eu bato naquele IP utilizando HTTP. Então é isso que eu fiz. Bom, mas o que eu preciso para ter esse servidor ligado? Então é um módulozinho aqui bem pequeno, eita, aqui. Eu vou ligar ele ao Power Bank, tá? Liguei, está ligado, né? E aqui agora nesse momento eu vou conectar a minha placa do meu sistema para que a gente possa ver aqui. Então, acabei de ligar aqui. Eu vou vir aqui no Arduino IDE, que é até um dos testes, né? Não reconheceu aqui a porta, não tem problema, a gente reconhece aqui. Inclusive esse aqui é o código do servidor, né? Que é utilizado. Um dos meus testes é sem o hospedeiro eu ficar lendo dados do sistema embarcado. Então aqui o sistema embarcado vai ficar lendo os dados, ele vai posteriormente, quando ele integrar com o hospedeiro, esses dados que são lidos, eles também são salvos e utilizados nas próximas etapas. Mas aqui na primeira etapa, inclusive é uma etapa que está nos testes, é de utilizar o Arduino IDE ali, um software qualquer, PUT, enfim, para ficar lendo os dados que são oriundos dele. Como eu disse anteriormente, a questão ali dos dados do payload, do GPS e também do acelerômetro, eles não estão lendo corretamente. Até o do GPS deveria estar lendo, né? Mas por estar no local fechado ele tem essas limitações. Eu executei outros testes também em outros locais, ele foi totalmente funcional. Então eu depois até vou demonstrar um dos arquivos que eu capturei nos outros trabalhos que eu fui enviando na disciplina.
Eu também fui colocando esses logs de evidências, né? Inclusive no relatório eles também são citados. Então, basicamente isso. Ele vai ficar... aqui eu tenho algumas coisas, como o tempo, né? Uma coisa que eu fico cuidando muito, o tempo atual. Aqui ele sempre vai crescendo, o tempo é sempre colocado certo aqui na fila, né? Que é aquela query lá que eu demonstrei anteriormente. E ele vai chegar a um tempo, ele tem uma regra, um temporizador, que quando ele vai chegar num tempo, ele vai limpar essa lista. Quando chegar mais ou menos um minuto ali, quando a gente vê mais pra frente, ele vai acabar limpando essa lista que tem vários elementos, não vai ter mais elementos algum. E a questão do servidor, Augusto, como é que tá funcionando mesmo? Bom, tá ligado aqui, né? Tá ligado? Então, se a gente subir aqui em algum local, ele vai dizer que ele fez um request, ó. Por exemplo, ele diz aqui que o periódico GPS chamou o make request, que vem lá do módulo do Wi-Fi, e ele teve um success 200. Bom, mas será que tu não colocou um código hardcode? Ele está dizendo que não está funcionando? Vamos testar. Bom, tá ligado aqui. Então, se eu desligar, teoricamente o próximo request não vai funcionar. Então, a gente vai aguardar isso. Aqui, enquanto isso, a gente consegue ver aqui que ele já limpou ali a fila, né? Ele limpou a fila. Ele está chamando um periódico. Ele já deu falha aqui. Então, de fato, não funcionou. Tanto o GPS pode enviar esses dados, como também o acelerômetro, né? Então, o acelerômetro aqui, logo ele pode chamar de volta também ali, ele não vai conseguir encontrar o servidor, então ele vai falhar o request. Então, e se eu conectar de volta, o que será que vai acontecer? Vou conectar. Conectei aqui, vamos ver se eu tenho bateria ainda aqui. Está conectado. Vamos descer aqui. Os dados ainda estão indo. Está conectado aqui. Está conectado o nosso server. Ele já subiu o servidor e já bateu lá. Então, basicamente, a parte do sistema embarcado ela está com uma arquitetura muito bem elaborada. Eu cuidei muito disso, porque eu queria trabalhar na arquitetura para depois fazer a integração dos módulos com facilidade. Então, eu priorizei isso, assim como as regras ali do professor de sensores, acionadores, né? Então, tem um sensor ali para o meu módulo de GPS, para o acelerômetro, e também tem acionadores, no caso, que seria o módulo do LoRa, que vai ficar para uma etapa futura, e também o módulo do Wi-Fi, que daí eu faço requests. Então, eu aciono no momento que dá tempo, dá dados no GPS, eu aciono e faço um envio desse payload para o servidor ou para aquilo que necessitar. Aqui eu também tenho um CSV, né, para demonstrar para vocês que realmente o módulo GPS é um pouco chato. Aqui ele ficou vários minutos ligado, a gente consegue ver um baita list. A gente consegue ver que ele foi ligar o módulo GPS depois de um tempo bem considerável, né? Ele estava invalid, depois de uns 28 minutos ele ligou. Então, aqui a gente coletou aqui um dos dados, né? Que acho que é a latitude. Então, isso daí é uma limitação, mas é uma limitação que é tratada com fallback, né? Com dado genérico, e uma string que é a mesma coisa que vai ser utilizada no payload para um dado funcional ou não funcional. Esses dados eles são lidos corretamente posteriormente. Então, esse é o meu trabalho, essa parte do sistema embarcado, e nas próximas etapas vocês vão estar vendo como que funciona a integração com as outras partes. Tá? A parte do sistema hospedeiro, né? O sistema hospedeiro ele é dividido em duas grandes partes. A primeira é a leitura da UART e também o salvamento desses eventos dentro de um arquivo separado. Então, no momento em que eu conecto o sistema embarcado dentro do meu computador ali, ele vai fazer a leitura daquela entrada e vai ficar coletando os dados que estão vindos, oriundos de lá, e assim eu vou conseguir salvá-los no arquivo. Se a gente analisar, tá desconectado aqui o meu cabo, então não está fazendo leitura de nada. E o meu programa ele é dividido basicamente em, primeiro, o ART local, que é essa parte que eu mencionei ali, que ele faz a leitura, né, que ele fica fazendo a leitura. O código ele é dividido também em algumas partes, tem uma ART configuração, uma classe específica para isso,
e faço toda a questão da paridade, como é que faz para conectar e outros detalhes. Eu também tenho uma classe estrutural, que é uma classe de eventos, e também tenho um Event Processor, que eu utilizo no processamento do payload, controlador, algumas outras coisas relacionadas à quebra do texto e também das informações para que sejam lidas e salvas corretamente. Então aqui eu tenho o RedWire e também tenho a parte que eu salvo dentro de um file. Então essas são minhas duas threads centralizadoras. Elas são joins separados, né? São jobs separados. Então elas são executadas não necessariamente no mesmo ciclo, na mesma thread, sequencialmente. Elas são unilaterais. Então, como que o programa vai funcionar, né? No momento eu estou com o sistema embarcado desconectado. Eu vou fazer uma compilação aqui. Compilei. Em seguida, agora eu vou conectar. Tanto é que se eu pegar o sudo aqui e for tentar ler, eu não vou conseguir ler a porta serial. Então eu preciso conectar aqui. No momento que eu conectar, eu vou começar a salvar, a ler e a salvar esses dados. Bom, onde é que eles são salvos, Augusto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no art local. A gente vai conseguir ver que ele é salvo num arquivo chamado eventlist10. Vejamos se tem um eventlist10 aqui. Deixa eu ver se eu estou com outro terminal. Já está até aqui aberto. Ó, ele já tem dados aqui dentro. O que tem? Vou carregar. Tem um primeiro dado de 6 aqui. Vamos voltar aqui para o programinha, ver se o programinha tem. Realmente, o programinha tem um 6 aqui, né? Então ele está pegando os dados corretos. Na medida que eu for voltando para o programa, ó, recarreguei, ó, já apareceu o outro, já apareceu aqui o 7 e o 9. Então, essa lista ela vai sempre sendo carregada. E vai sempre sendo carregada com arquivos não duplicados. Foi uma coisa que eu tive muito cuidado para que não acontecesse. Então, é uma parte que eu processei bem no código para eles serem unitários. Novamente, ele vai ficar carregando aqui os dados, vai ficar lendo e reforçando que esses dados posteriormente são lidos ali no sistema do smartphone e também dentro do sistema de consulta que a gente tem aqui. Ele vai continuar rodando aqui, continuar trabalhando. Esse sistema é a mesma coisa que tem um monitor serial do Arduino IDE, por exemplo, mas eu desenvolvi um próprio aqui para o sistema hospedeiro. Então, o sistema hospedeiro não precisa de um software terceiro para ser utilizado, ele pode ser utilizado com o que nós já temos. Outra coisa, eu vou trabalhar aqui agora com a parte da consulta, né, que é uma outra coisa que é necessária que a gente faça. Então aqui eu vou dar um gedit consulta 2, até que eu chamei o arquivo, e esse consulta 2 é um código relativamente simples, ele vai ler um arquivo. Nesse caso aqui ele vai ler um CSV, ele não vai ler um TXT. Eu mudei um pouquinho a abordagem depois ali quando eu fui trabalhar com sistemas de consulta, eu achei um pouquinho melhor para trabalhar com CSV. Então eu até converti do TXT para o CSV para trabalhar. Seria uma das coisas que eu até melhoraria no sistema embarcado, na verdade dentro do sistema hospedeiro, né, da UART dele, ao invés de salvar no TXT, salvar no CSV para leitura, mas também não é nenhuma dificuldade. Aqui ele vai ler também um arquivo, né, até dentro do código aqui, acho que list 24 aqui, lista 4. Então eu vou executar esse programa aqui para que a gente possa dar uma olhada. Então, vou subir aqui, ó. Então é bem simples aqui a tela dele. Eu vou primeiro listar aqui todos os eventos. Vou colocar aqui de 006, 0018. E aqui ele exibiu somente de 6 a 18. Vamos ver o tempo de atividade desses caras ali. 2. Vamos ver para o controlador 1. 06. 0. Vou mudar aqui, botar um 24 agora. Ele pegou aqui o tempo que foi de 18 segundos que ele ficou ativo. Então ele pegou
aqueles controladores 1, a primeira ocorrência no controlador 1 dentro do range, e também a última fez uma subtração, e a dessa subtração ali foi o 18. Eu tenho alguns logs também de debug que eu gosto de colocar para mim analisar. Mas o programa do hospedeiro é basicamente isso. Se eu ver aqui, continua conectado. Continua coletando. Recebido. Se eu voltar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Se eu voltar pro meu... Aqui, olha. Novamente, não vai ter nenhum dado duplicado aqui. Ele pega os dados aqui do GPS, o GPS não está funcionando muito bem, ele pega um dado genérico, invalid, e o acelerômetro também não está conectado, também tem um tratamento para isso, então ele não pega lixo, ele pega um fallback, então é assim que ele está funcionando. Então esse é a parte do sistema hospedeiro, e é isso aí. Então agora eu vou apresentar aqui a parte do desenvolvimento do aplicativo para o smartphone. Esse aplicativo ele foi desenvolvido com uma lib nativa, usando o NDK para a parte do back-end, para ser performático. Aqui tem algumas funções que eu desenvolvi. Essas funções elas leem um arquivo, esse arquivo foi extraído do sistema embarcado, então são dados reais que foram retirados de lá e foram transplantados para cá. Então, basicamente eu tenho algumas funções aqui que eu desenvolvi, que são utilizadas dentro da parte da Main Activity. Essa daqui é a Main Activity, ela foi desenvolvida dentro no Kotlin, dentro do Android Studio mesmo, foi a ideia que eu utilizei. Aqui estão as principais funções que eu desenvolvi em C++, que é Read CSV File, List Events in Range e Get Total Activity Time. Então essas funcionalidades aqui, por exemplo, elas são utilizadas quando eu faço o disparo dos botões. Então quando eu executo um botão aqui, por exemplo, de List Event, eu vou executar a chamada do C++ e assim eu vou apresentar para o usuário. Eu vou executar aqui o programa para que a gente possa ver ele. Vou vir aqui nos logs, vou limpar aqui também para que a gente consiga verificar com mais clareza. Essa é a tela inicial da aplicação. Ela tem basicamente aqui as funcionalidades que eu já mencionei antes. Eu fiz uma funcionalidade a mais até, que eu utilizei inicialmente para teste, mas eu também depois reutilizei ela, que é ler CSV presente no SD card. Então dentro do smartphone eu coloquei um arquivo com os dados extraídos, e ao clicar aqui eu consigo verificar. É um arquivo pequeno de lista, né? É a lista dos dados extraídos. E aqui eu consigo ver todos os arquivos. A gente consegue ver que ele começa aqui do 6, vai até o 34. E ele tem diferentes tipos de controladores aqui, com diferentes payloads. Aqui no caso do GPS, que é o 2, né, ele está vindo inválido porque o GPS tem algumas limitações quanto a quando inicia, quando pega o satélite, né, para se localizar. Então, e o acelerômetro data foi um dado genérico que eu coloquei ali também, para realizar testes. Então aqui no meu log eu também consigo ver a leitura, né? Eu coloquei um MyApp aqui, que é um debug que eu coloquei. Eu vou fechar aqui, vou até reexecutar, vou limpar o log, para que a gente possa rever. Novamente eu caio aqui na tela inicial, né? Eu vou para a segunda funcionalidade, que seria de listar os eventos dentro do intervalo. Aqui eu vou colocar um intervalo também de 0,06, ou seja, começando a partir de 6 segundos e indo até 18 segundos, por exemplo. Logo em seguida eu vou clicar aqui para listar. Aqui a gente consegue ver que é listado somente os eventos que foram gerados dentro desse range, e aqui nos logs eles também são apresentados. Aqui nesses logs a gente consegue ver que ele leu muito mais arquivos, né? Porque é um outro CSV, um CSV bem maior, e para teste, né, eu utilizei ele e dá para ver que ele está realmente pegando os eventos dentro daquele range. Então isso foi uma coisa que eu fiz questão de tratar bem. Eu vou fechar aqui novamente só para mim reexecutar. Eu faço isso até para mim limpar a cache e outras coisas dentro do front-end. Vou voltar aqui e vou executar a última funcionalidade.
Agora é a funcionalidade de verificar o tempo de atividade, né, dentro do intervalo. Então eu vou utilizar os mesmos campos aqui que eu utilizei no passado. Então vou colocar aqui 0,6 novamente. Vou colocar aqui um tempo de 0,024 e eu vou analisar o controlador 1. Ok, clicando nesse botão aqui eu consigo ver, se eu até dar um zoomzinho aqui, eu consigo ver o tempo de atividade. Foram 18 segundos daquele controlador. Se eu parar para mim analisar, por exemplo, um CSV do qual foi retirado, eu consigo ver que aqui, né, consigo ver fez 24, então eu consigo ver realmente que dentro do nosso range foi daqui até aqui, ou seja, ele ficou ligado daqui até os 24. Então o cálculo que ele extrai aqui, 18 segundos, está correto. Agora vamos tentar com outro controlador. Vamos botar aqui o controlador 2. Vamos alterar também o tempo aqui do range. Vou botar aqui, vou manter os 24. Vou fazer um teste aqui. Vou voltar aqui, calcular, deu 18, ok. Agora vou alterar novamente aqui para 34, fazer um outro teste. E a gente consegue ver que o tempo aqui foi 26. Então se a gente for de volta dentro de uma dessas planilhas aqui, a gente vai conseguir ver essa diferença, né? Então se a gente pega a diferença aqui do tempo do controlador 2 aos 34, ele pegaria daqui até o 8. Então dá exatamente ali o valor que a gente está pegando. Então essa daqui é a funcionalidade desenvolvida para a aplicação. Aqui estão alguns dos CSVs que eu leio todos eles de dentro do SD Card, simulando um cenário real. Então aqui eu tenho diversas listas, né, que foram geradas aqui, algumas delas diferentes umas das outras, e aqui são os resultados obtidos. Então essa foi a aplicação. Eu achei muito legal trabalhar com ela foi bem performática, até vou utilizar um pouco mais nessa parte do C++ e do NDK dentro do Android, e foi bem vantajoso ter aprendido essa tecnologia.